Fala rapaziada, sejam bem-vindos ao NerdBet. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno e hoje vamos trazer palpites e análise do dia 30 de junho, sexta-feira, com os melhores planejamentos de palpites, prognóstico e aposta esportiva da rodada de hoje. Só que antes, se ainda não é inscrito no canal, clica no botão de se inscrever e deixa o like para nos ajudar a crescer aqui no YouTube. Bom, sem mais delongas, bora para os jogos. Sextou amanhã de poucos jogos, sextou amanhã de resultados positivos. Então, tivemos aí uma semana recheada de greens pela Copa Libertadores, Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro e muito mais. Mas hoje, sexta-feira, será um dia de pouquíssimas opções. Vamos ter aí 7 jogos, Campeonato Japonês, Irlanda e também a Liga da Argentina. Então vamos estar iniciando pelo Japão Liga 1, o jogo do Z Osaka versus Fukuoka, início às 7 da manhã. A odd de momento pelas casas de aposta paga 1,95 na vitória do Z Osaka, 4,20 para o Fukuoka e 3,30 para o empate. Bom, a equipe do Z Osaka vem a 3 vitórias e 2 derrotas nos últimos 5 jogos. Em 4 de 5 bateu mais de 1,5 gol. E o Fukuoka é uma equipe que vem a 5 jogos, 2 vitórias e 3 derrotas. Em 4 de 5 bateu mais de 1,5 e nos dois últimos confrontos, uma vitória para cada lado, ambas jogando em casa. Bom, atuando em casa, a equipe do Z Osaka vem a 3 vitórias e 2 derrotas nos últimos 5 jogos. Em 3 de 5 bateu mais de 1,5 e o Fukuoka fora de casa 3 derrotas e 2 vitórias. Na classificação, a equipe do Z Osaka tem 32 pontos, atualmente é o quinto colocado da competição, enfrenta o Fukuoka na 12ª colocação com 20 pontos conquistados, vem numa má fase, vem a 4 derrotas e um empate, ou seja, 5 jogos sem saber o que é vencer essa equipe do Fukuoka. Vale ressaltar que atuando fora pela liga, a equipe do Fukuoka é uma equipe terrível, vem na última colocação com apenas 3 pontos, não consegue ter um bom desempenho, e o seu Osaka atuando em casa, meu amigo, vem de 2 vitórias consecutivas aí, venceu a equipe do Yokohama e também venceu a equipe do Kobe. Então é um jogo muito interessante, a equipe do seu Osaka se vence pode chegar aqui ao G3. Então, para essa partida, vou acreditar que a equipe do Z Osaka é o favorito. Vou estar deixando um jogo para mais de 1,5 gol. A tendência mostra positivamente. E também deixo um jogo para casa com empate. Vamos agora para a Irlanda, divisão Premier. O jogo do Dundalk versus Rovers, início às 15h45. A equipe do Dundalk vem a 3 vitórias e um empate. Em 5 jogos vem de apenas uma derrota. Nos últimos 5 jogos bateu mais de 1,5. Em 4 de 5 bateu ambos marca. E a equipe do Rovers vem a 4 vitórias e um empate. 5 jogos de invencibilidade. Em 4 de 5 bateu mais de 1,5. Nos últimos 2 confrontos, 2 vitórias do Rovers. O Dundalk atuando em casa, 3 vitórias e 2 empates, sofreu no último jogo diante do Patricks, vem empatar no finalzinho, estava com o jogador a menos, e o Rovers fora de casa, 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Vale ressaltar que na classificação, a equipe do Dundalk é o quarto colocado com 36 pontos e enfrenta o atual líder com 46 pontos, o Rovers. Atuando fora de casa, o Rovers faz a melhor campanha com 22 pontos e o Dundalk atuando em casa, como vocês já perceberam, vem fazendo a quarta melhor campanha. Então será um jogo de gente grande, será um jogo interessante para essas equipes. Então para essa partida vou optar no mercado para gols. É um jogo para mais de 1,5 gol, em minha visão. E como opção de mínimo possível zebra, você que é aquele camarada que curte aquela opção de mínimo possível zebra, deixamos um casa com empate. Vamos agora para o jogo do Shelbourne versus DR City, início às 15h45. É um jogo bem parelho, mas é como o jogo anterior. O DR City é o favorito e o Shelbourne é como uma possível zebra. Bom, em 5 jogos, o Shelbourne vem a 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. E o DR City, 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Lembrando que nos últimos 2 confrontos, 1 vitória do DR City e 1 empate. Atuando em casa, o Shelbourne vem a 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate.
E atuando fora, o DR City vem a 2 vitórias e 3 derrotas consecutivas, só marcou gol em um dos últimos 3 jogos fora de casa, mas nos últimos 3 confrontos fora venceu os 3 diante do Shelbourne. Na classificação, o DR City é o vice-líder com 39 pontos, enfrenta o Shelbourne na sexta colocação com 30 pontos, ou seja, 9 pontos a menos. Atuando em casa, Shelbourne faz a quinta melhor campanha. Fora de casa, DR City faz a segunda melhor campanha, mas vem a 3 jogos sem conseguir bons resultados. Então será um jogo bem complicado. Se trata de equipes que não costumam perder para os seus oponentes, mas a equipe do Shelbourne vem fazendo bons jogos em seus domínios, apesar do DR City ser o favorito. Então, diante disso, vou acreditar no mercado para poucos gols, como por exemplo o mercado para menos de 3 gols e meio, é tendência menos de 3 gols e meio. Vamos agora para o jogo do Patricks versus Dublin. Início também às 15h45. Patricks vem a 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. E lembrando que em 5 jogos do Patricks, em 4 de 5 bateu mais de 1.5. E o Dublin, 4 derrotas e 1 vitória. Nos últimos 2 confrontos deu Patricks em 5 deles. Patricks favorito, atuando em casa, vem a 5 vitórias consecutivas. Aliás, 4 vitórias consecutivas em 5 jogos. E o Dublin, 5 derrotas consecutivas fora de casa. O último confronto de casa deu o Patrick 3-0. O Patrick vem fazendo bons jogos. Atualmente é o terceiro colocado com 39 pontos. Vem de um empate diante do Dundalk na última rodada. E o Dublin é o último colocado com apenas 9 pontos. Vai enfrentar um Patrick muito bem aí como mandante. Segundo melhor mandante da competição. Então não tem erros. Vou acreditar no mercado para casa vence ao intervalo. Vamos agora para o campeonato argentino, Liga Profissional, o jogo do Platense versus Lanús, início às 19 horas. É um jogo bem interessante, a equipe do Platense vem fazendo bons jogos em seus domínios. Só para vocês terem uma noção, o Platense nos últimos 5 jogos vem a 3 vitórias e 2 derrotas. E claro que a equipe do Lanús também não vem fazendo jogos péssimos, então vem a 3 empates e 2 vitórias, vem a 5 jogos de invencibilidade, sofreu gol nos últimos 5 jogos, todos bateu ambos marca e mais de 1.5 gol, e no último confronto foi 1-1, ou seja, 2 confrontos entre eles, 2 empate técnico com gols, atuando em casa. A equipe do Platense vem a 4 vitórias consecutivas, a última derrota foi no dia 27 de abril para o Estudiantes, 2-1, e atuando fora de casa, o Lanús não vence há 5 jogos, 4 empates e 1 derrota, 3 empates consecutivos. Em 4 de 5 bateu ambos marca. E claro que a equipe do Platense na classificação é uma equipe que está abaixo do Lanús, é o 12º colocado com 29 pontos, enfrenta a equipe do Lanús na quarta colocação com 37 pontos. Atuando em casa, a equipe do Platense vem fazendo a 12ª melhor campanha, e atuando fora de casa, a equipe do Lanús vem fazendo a 8ª melhor campanha, só que é uma equipe que empata bastante, pouco vence quando atua fora de casa. Então, diante desse mercado, já tenho 2 probabilidades para disponibilizar para vocês. A primeira seria o mercado para gols, o mercado para mais de 1.5 gols. A segunda seria um duelo para casa com empate. Continuando, vamos agora para o jogo do Atlético Tucumã versus União Santa Fé, início às 21h30. É um jogo que a equipe do Tucumã vem como favorito, paga uma odd de 2.15. É uma equipe que vem a 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate, ou seja, em 5 jogos, em 3 bateu mais de 1.5. E União Santa Fé vem a 2 empates e 3 vitórias, ou seja, 5 jogos de invencibilidade, em 4 de 5 bateu mais de 1.5. O mais recente foi 1-1. Na classificação, a equipe do Atlético Tucumã atualmente vem na 24ª colocação, e a equipe do União Santa Fé é o 21º com 23 pontos. Ou seja, é um jogo para gols, vou acreditar no mais de 1.5 gols. Vamos agora para o nosso último prognóstico do dia, Vélez Sarsfield versus Arsenal de Sarandi. Início às 21h30, a equipe do Vélez vem a 4 derrotas e 1 vitória, 3 jogos sem vencer. Em 4 dos últimos 5 jogos bateu mais de 1.5 gols. E a equipe do Vélez Sarsfield vem a 3 derrotas e 2 vitórias. Nos últimos 2 confrontos, 2 empates consecutivos. É um jogo de equipes que estão parelhas na classificação.
A equipe do Vélez é o 26º colocado e o Arsenal é o último colocado na 28ª colocação com 17 pontos. Então, não tem muito mistério, é equipes que sofrem e marcam gols. O fator casa deve ser determinante para essa partida, então vou deixar aí o mercado para mais de 1,5 gols nessa partida. E rapaziada, essas são as nossas análises, esses são os nossos prognósticos do dia. Então, desta sexta-feira, sextou de dica de trade, dica de aposta esportiva, dica de trade esportivo e muito mais. Só que antes de finalizarmos, se ainda não nos segue no Insta, passa a nos seguir. E também estarei deixando o link na descrição e o link do nosso canal do Telegram focado em aposta esportiva. Maravilha? Em questão de dupla ou tripla de ataque, formado como bilhete pronto, podemos estar deixando para vocês, a princípio, no jogo do Z Osaka, casa com empate. Podemos estar deixando aqui também Patricks ao intervalo e mais de 1,5 entre Dundalk versus Rovers. Então, é a tripla do canal. Monta sua dupla, monta sua tripla da forma que achar melhor. Então é isso, meu parceiro. Esse é o vídeo de hoje. Se gostou do nosso conteúdo, mais uma vez, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha o nosso vídeo para que ele possa estar chegando para mais pessoas. Então é isso. Fui!